O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come quem deste pão come, sempre há de viver. Querido Padre Moacir, Diácono José, Frate Roberto, aniversariante hoje, não é? Vida, Frate Tiago, Frate Eliseu, Frate Jaque, os nossos seminaristas, Felipe, Ardo, César e Mateus. Não sei se o Gabriel está por aí, né? Está faltando o Gabriel, né? Não, o Gabriel, o seminarista, está faltando. Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nossa saudação também a quem está nos acompanhando por nossas redes sociais. Nós estamos celebrando então, logo após o domingo da Santíssima Trindade, celebramos domingo passado, domingo da Santíssima Trindade, estamos celebrando hoje a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. E essa solenidade, ela de certo modo, ela está ligada
quinta-feira da ceia do Senhor, a quinta-feira santa, ali que abre o tríduo pascal, está de algum modo ligado, pelo menos quando da reforma litúrgica foi feita então essa ligação entre esta celebração da ceia do Senhor, que abre o tríduo pascal, e ligando a essa solenidade de hoje, para dar a ela exatamente um teor pascal, já que se tinha ficado no aspecto devocional, né? Segundo milênio, nós temos então, como diz um liturgista, José Ariovaldo, Frei José Ariovaldo, ele fala dessa mudança de eixo que houve, né? Uma mudança sai do aspecto pascal e vai para o aspecto devocional. Então, essa celebração teve todo um histórico, toda uma história bem devocional ligada à Eucaristia. E com a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, a gente faz esse resgate daquilo que é o mistério central na vida de cada um de nós, que é o mistério pascal de Cristo, a sua paixão, morte, ressurreição, e a gente pode ampliar aí, falando da sua vida, paixão, morte, ressurreição, ascensão, a vinda do Espírito Santo e a atuação da igreja ao longo da história, né? Então, todo esse mistério nós celebramos, sobretudo, na Eucaristia, né? Na liturgia eucarística se condensa, se expressa esse mistério de um Deus que ama a cada um de nós, ama a humanidade, e porque nos ama, nos deixa então aquilo que é essencial à nossa existência, nos concedendo o dom da fé que nós recebemos pelo batismo, alimenta essa fé, esse dom que foi dado, é alimentado pela palavra que é totalmente dada, totalmente anunciada e totalmente realizada. Essa palavra, ela alimenta cada um de nós. Ela é alimento que nutre a nossa vida cristã, a nossa vida de fé, de homens e mulheres de fé. Além da palavra que o Senhor nos deu, do anúncio feito, da boa e bela notícia, que é sobretudo o Evangelho, nos é dado também, Jesus nos dá o seu corpo e o seu sangue. Corpo dado, corpo entregue, sangue derramado por cada um de nós. Então isso também nutre, sobretudo a Eucaristia, nutre, não é, a nossa vida. Gera em nós essa comunhão. E essa comunhão que se gera entre nós e Cristo, também é gerada entre nós que somos o corpo místico do Senhor. Uma dimensão fraterna, e isso também é alimento para cada um de nós. Nós não estamos sozinhos, temos a certeza que o Senhor está conosco, Ele não nos deixou órfãos ao deixar a sua palavra, ao nos dar o seu corpo e o seu sangue, e ao deixar a comunidade como lugar de alimento, mas a sua presença, então, não nos deixou órfãos. Jesus é presente, está presente em nossas vidas. Isso é algo que realmente desperta em nós, irmãos e irmãs, uma satisfação, uma realização, uma planificação em nossa vida, gerando a comunhão, já que formamos um único corpo, que é o corpo de Cristo. Cristo total, como nos fala a Sacrosanto Concílio, Cristo total, cabeça e membros, nós formamos assim, unidos ao Senhor, que é a cabeça, e nós somos os membros aí, formando o corpo total, Cristo total, cabeça e membros. Ouvimos nos textos bíblicos de hoje, ouvindo o texto do Êxodo, nós ouvimos então onde se estabelece uma aliança entre Deus e o seu povo. A aliança é estabelecida mediante a leitura daquilo que é como fosse uma espécie de um contrato, né? Deus diz, olha, aqui estão as condições, eu vou ser o Deus de vocês, vocês serão meu povo, mas aqui estão as condições. Então é preciso que haja uma assinatura, né? Você sabe que todo documento requer assinatura para ter validade. Se não tiver assinatura, não há validade. Inclusive na liturgia é muito interessante que algumas coisas que são feitas na liturgia, sem o amém da comunidade, não há validade, inclusive, não é? É como um documento, se não houver o amém, você sabe o que significa a palavra amém, não é? Eu aceito, é assim, é verdade, é isso mesmo, estou de acordo. E entre tantos outros significados que tem a palavra amém.
Por isso que o amém não é à toa. Quando a gente deixa de dizer, a gente deixa de assinar, asseverar esse documento. Isso não é bobagem, entende? Tanto faz eu falar como não. Vai receber a Sagrada Comunhão, diz o padre, o diácono, os ministros, o corpo de Cristo. Eu preciso dizer amém, claramente, entende? Corpo de Cristo, eu preciso asseverar essa verdade. É verdadeiramente o corpo de Cristo, assim como eu também, ao dizer o amém, sou o corpo de Cristo. Então, é fundamental. As coisas na liturgia, não algumas, mas aquilo que é a liturgia, nada está colocado à toa. Tudo tem a sua razão de ser. Então, se estabelece ali uma aliança entre Deus e seu povo. Aliança feita na palavra, anunciada, palavra também dita, porque nós faremos tudo o que o Senhor disse, diz assim o texto, 2 vezes, e iremos obedecer. Entende? A palavra é dada, é anunciada, mas a comunidade acolhe dizendo que vai fazer de acordo. Depois, então, existe um rito, um sacrifício, melhor dizendo, que logicamente que está dentro do contexto ritual, há um rito de sacrifício, e esse rito, o sangue aspergido, Moisés toma uma parte desse sangue, como aquele que está à frente, que o Senhor colocou à frente deste povo, que é dele, que é de Deus. Agora, então, Moisés está à frente desse povo, toma um pouco desse sangue, e a outra parte, ela asperge na comunidade para purificar, como um rito de purificação, mas também como um rito de comprometimento, de compromisso. A ação ritual, ela sempre gera um compromisso, não é uma ação mágica, porque se for magismo, não gera compromisso. Mas se for um rito, uma dimensão realmente ritual, uma ritualidade, gera um comprometimento, um envolvimento, gera um engajamento. Então ali se dá essa aliança entre Deus e seu povo por esses meios, esses gestos, que são muito humanos. Logicamente Deus não precisa disso, mas nós precisamos disso. Entende? Nós precisamos disso, isso é humano, isso é antropológico. Ou seja, é humano, faz parte do nosso ser. Nós precisamos dessas ações simbólicas, dessas dimensões rituais, que nos conduz a algo mais. Meramente que aquilo que é o cotidiano da nossa vida nos lança para algo mais, além, nos ultrapassa, daquilo que ultrapassa cada um de nós, que transcende a nossa vida. Então, aqui, nesse texto de Êxodo, fica estabelecida essa aliança. Já na carta aos Hebreus, nós ouvimos, se mostra que há um sacrifício que supera, ou que é superior àquele realizado ali na figura de Moisés e o povo ao sair do Egito, que segue para a terra prometida. Agora, nós não somos mais aspergidos no sangue de animais, mas agora somos aspergidos, purificados, lavados no sangue de Cristo, do Filho de Deus, nós somos purificados. Foi derramado sobre nós esse sangue de Cristo, que é o sangue que nos purifica das obras mortas, como diz hoje o texto, e nos transforma, e nos dá realmente essa purificação para viver a santidade, no caminho da santidade, pela aliança que agora é estabelecida para sempre, no sangue de Cristo, e que também é estabelecida pelo nosso batismo. Quando nós somos batizados, também se estabelece uma aliança entre nós e Deus. Nós somos esse novo povo, a igreja de Jesus Cristo na aliança batismal, mas sobretudo na aliança do sangue, agora do verdadeiro Cordeiro, que não é mais um animal, mas é o Filho de Deus. É isso que a carta aos Hebreus hoje nos coloca. Então, neste sangue, agora não mais de animais, mas de alguém que se fez um de nós, que é o Filho de Deus, se fez um de nós e derrama o seu sangue por cada um, ou seja, dá, porque o sangue é símbolo da vida, então dá a sua vida por cada um de nós. Como eu dizia inicialmente, é corpo dado, sangue derramado, aspergido sobre todos nós, para transformar as nossas vidas e nos dar a nossa condição original, de filhos e filhas de Deus, banhados, lavados no sangue de Cristo. Então é isso que o texto hoje da carta aos Hebreus trata, não é? Essa redenção eterna dada a nós no sangue do Senhor. E essa nova e eterna aliança, agora superando ou superior àquela aliança estabelecida no Antigo Testamento. Como a gente escuta, inclusive, no próprio texto de hoje, do Evangelho, que é o Evangelho de Marcos,
no capítulo 14, é todo o relato da ceia do Senhor. Preparação que se dá dessa ceia, o cuidado para a preparação dessa ceia e os elementos próprios dessa ceia, que são os elementos que nós vemos hoje naquilo que nós celebramos, porque é a mesma ceia do Senhor. Claro, alguns elementos foram sendo acrescentados, outras coisas foram sendo colocadas ao longo do século, mas aqui está o núcleo do que nós celebramos até hoje. E aqui está aquilo que realmente é central, é essencial na nossa vida. Porque ao celebrar a Páscoa ou a ceia com os seus discípulos, Jesus antecipa tudo aquilo que vai se dar a partir daquela ceia. Ali ele condensa naquilo que no pão, que é o seu corpo, como ele disse, é o meu corpo, no vinho, que ele diz, esse é o meu sangue, que vai ser derramado, onde vai se estabelecer a aliança plena. Exatamente aquilo que ele celebra é o que vai ser realizado na sequência. O texto termina dizendo assim: depois de terem cantado o hino, é um salmo, né? Depois de cantar o salmo, acho bonito isso, Jesus canta os salmos, né? Depois de cantarem os salmos, que é próprio da liturgia judaica, a ceia, o canto dos salmos. Por isso, no campo da comunhão, nós temos um salmo que é cantado, e pega o refrão, ou algo que seja mais ligado ao Evangelho, e depois um salmo. Isso é o estilo judaico. A refeição judaica era assim servida ao cântico do salmo, né? E a gente faz isso hoje na nossa ação celebrativa. Essas coisas, não, Jesus era judeu, os discípulos também. Então, nessa cultura, tudo aquilo deles também nós hoje recebemos. É a base do que nós hoje celebramos. Então, após cantar o hino, foram para o Monte das Oliveiras. A gente sabe o que significa esse sair. Inclusive, isso não era uma coisa própria do contexto da ceia judaica, da celebração da ceia judaica. Não se saía. Aqui existe um sair. Por que desse sair? Além de ser uma dimensão própria da nossa liturgia, nós aqui estamos, celebramos, depois saímos. E aí é preciso assumir o compromisso daquilo que nós celebramos e viver no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É o que faz então, Jesus vai até o Monte das Oliveiras. A gente sabe o que acontece no Monte das Oliveiras, a sua agonia e onde ele vai ser preso, a sua entrega. Onde ele vai ser preso e aí vai ser conduzido todo o processo, como nós conhecemos bem, o que vai se dar. Não é? Naquela quinta-feira à noite, não é? Jesus então sente a agonia do que lhe vai acontecer ali na sexta-feira, sobretudo quando ele carrega a sua cruz e é crucificado no monte, né? Crucificado e depois morto e assim sepultado e ressuscitado no terceiro dia. Então ali ele sente, então, a gente sai para encarar as realidades da nossa vida no que der e no que vier. Mas a gente não sai sozinho. Eles saem junto com Jesus. Nós não saímos daqui sozinhos. E é por isso que vale dizer aos apressados, sobretudo, viu? Tem alguns apressadinhos, que a gente não sai da liturgia antes do padre, ou no caso, quando tem a presença do diácono, fazer a despedida. Enquanto não se diz, ide em paz, o Senhor vos acompanhe, não se sai da refeição, da celebração. Não se sai. Tá certo? A gente não pode ir sozinho, nós vamos com Ele, abençoados por Ele e enviados por Ele. É fundamental. Ide, quem diz esse ide é o Senhor. Não sou eu, não é o diácono, embora com a nossa voz nós assim pronunciamos, mas é o Senhor que diz. Então, quem pode ir antes dele enviar? Quem de nós tem autoridade para ir sozinho ou por conta própria, hein? Alguém de nós tem essa autoridade? Eu não tenho. Eu não teria essa coragem. Agora, alguns acabam, talvez não sejam vocês, né? Mas tem gente que faz isso, não é? Sai antes de terminar, antes do envio, porque há um envio para que aquilo que nós celebramos a gente possa viver nosso cotidiano, nosso dia a dia. A palavra que foi escutada, assimilada, guardada no coração, essa palavra que foi explicitada, explicada através da homilia atualizada, essa palavra deve fazer eco na nossa vida. É preciso vivê-la em nosso cotidiano. A palavra e a própria Eucaristia na sua simbologia, no seu significado, naquilo que ela realmente é para as nossas vidas. Não é uma questão intimista, entende?
O Jesus que eu recebo não é para mim, simplesmente, é também, logicamente, porque eu também usufruo, lógico, mas é sobretudo para o outro. O Jesus que eu recebo é para o outro. O Jesus que coloca, deposita em mim o seu amor, para usar uma linguagem da Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá. O Jesus que é depositado, é colocado em mim, aquele Jesus que coloca o seu amor em mim, é para que eu possa oferecer aos outros, especialmente os mais necessitados. Aqueles que mais precisam de mim. Aqueles que realmente precisam que eu estenda a mão, que eu auxilie, que eu ajude. Este amor que o Senhor coloca em mim, esse amor me faz capaz de ser sensível às necessidades do outro e não ser indiferente, porque eu posso ficar com o meu Jesus, não é? Ali cultivando uma forma intimista, subjetivista e pronto, e achar que isso está bom, não preciso de mais nada. Nós não podemos agir dessa forma. Não foi assim que Jesus agiu. Ele não agiu pensando em si. Ele não viveu para si mesmo, viveu para os outros. Todo cristão batizado deve saber disso. Nós vivemos para os outros. É fundamental, a serviço. Estamos sempre a serviço. Isso deve ficar claro para cada um de nós quando celebramos a Eucaristia. E isso compromete a gente. Não é um rito mágico, entende? Não é. É um rito que nos compromete, eu insisto em dizer, e nos envolve, toca cada um de nós, e tem que tocar mesmo. Esse mistério nós nos sentimos atraídos, envolvidos, e devemos então fazer a grande diferença que é necessário fazer nesse mundo. O Senhor não nos chamou à mediocridade, não nos chamou ao mais ou menos, não, nos chama a algo maior, muito mais. Nós não podemos manter uma questão mediana. Eu cumpro algumas coisas, por isso que olhando inclusive a aliança estabelecida desde o Antigo Testamento, não é simplesmente o cumprimento de regras, de leis e normas, nem ontem, nem hoje, nem nunca. É a vivência daquilo que nós assumimos como compromisso de vida. E isso precisa ser levado a sério. Porque o Senhor levou a sério, entende? Muito a sério. Quando a gente olha para a cruz, a gente percebe isso. Que amor esse Deus tem por cada um de nós. Tanto isso é verdade, me levou tão a sério que morreu numa cruz. Derramou seu sangue por mim. Quando eu não tenho mérito nenhum com isso, não há merecimento da minha parte. Mas há amor em tudo isso. Existe amor. É esse amor que nós captamos, percebemos. E neste amor nós nos sentimos atraídos, envolvidos, comprometidos a doar a nossa vida, assim como Ele doou a vida. Eu já falei outras vezes aqui, quando a gente entra na fila da comunhão, não é um privilégio. Tipo assim, nossa, alguns podem até, não sei se pensam isso, mas alguém poderia dizer, não, eu comungo, mas aqueles que não comungam, nós temos maior compromisso quando nos colocamos na fila da comunhão, porque aquele nosso amém, quando nós recebemos o corpo de Cristo, amém, me compromete com o projeto de Jesus, me compromete a tal ponto que assim como Ele deu a sua vida, o corpo e o seu sangue foi dado por nós, assim também eu, que comungo na celebração eucarística, deverei dar a minha vida pelos outros. Por isso que não é uma questão intimista, entende? Nem subjetivista. É um comprometimento com um projeto maior, que é o projeto de Jesus, o projeto do reino, o projeto de viver o seu evangelho. Então, presta atenção na hora que você vai entrar na feira da comunhão e tenha consciência. Entende? E aqui não é uma questão de que se eu estou preparado, não estou preparado, se eu estou puro, não estou puro, porque todos nós somos sempre impuros. Eu me lembro sempre da cena dos discípulos colhendo trigo, não é? Em dia de sábado, com as mãos sujas, as mãos impuras, nem lavam para comer as mãos. Todos nós comemos a Eucaristia impuros mesmo, não adianta. Ah, mas eu me confessei ontem. Continuo sendo impuro e vou ser impuro. Não é essa a questão. A questão é que o Senhor quer se dar em alimento a mim. Não perguntou a minha condição. Quando da multiplicação dos pães, Jesus não foi perguntando, você está preparado? Você se confessou? Não, na multiplicação dos pães todos comungam e todos são alimentados à palavra e daquele pão que é dado, que é também símbolo da Eucaristia. Então não é uma questão de que eu sou mais preparado, menos preparado, mais digno, menos digno.
Deus não está olhando isso, entende? A gente às vezes faz coisas e tem situações que a gente fica escutando que não estão de acordo com a Eucaristia. A gente não compreende o que é a Eucaristia. Infelizmente, muitas vezes nós não sabemos o que é a Eucaristia, recebendo-a, comungando-a, inclusive. Precisamos ter mais consciência do que nós recebemos, daquele que nós recebemos. Nós recebemos Jesus, então eu vivo como Jesus. Aliás, eu sou Jesus, porque eu sou o seu corpo. Não só recebo o seu corpo, como também sou o seu corpo. Santo Agostinho diz, né? Torna-te aquilo que recebes, ou aquele que recebes, diz Santo Agostinho. Então, nós nos tornamos aquele que nós recebemos. Então é preciso que nós tenhamos essa consciência e, ao participar da celebração eucarística, que a gente não deve faltar à reunião da comunidade, sempre presente na comunidade, mas com essa consciência e com esse comprometimento.